Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na última ceia, disse Nosso Senhor: Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que tu me tenhas negado 3 vezes. São João, o último evangelho, ele reserva vários capítulos do seu evangelho só para narrar a última ceia, esse momento tão incrível, tão intenso, todos os ensinamentos que Jesus fala aí, a parábola da videira e dos ramos, a instituição da Eucaristia, de alguma maneira a fundação da igreja e do sacerdócio junto com ela. E um momento muito, muito intenso, muito forte, que mistura uma celebração, uma certa festa, mas com muita tristeza. No fundo é uma espécie de jantar de despedida de Nosso Senhor, e os apóstolos captam isso no ar pelas palavras do Senhor, e estão todos um pouco com os nervos à flor da pele e sem entender muito bem. E aqui tem esse diálogo que foi do Evangelho de ontem, muito bonito, entre São Pedro e Nosso Senhor, um diálogo do discípulo. Para mim, São Pedro é um discípulo, não diria exemplar, mas de certa maneira modelo, assim, que a gente pode se espelhar. Bem, eu me chamo Pedro também, por acaso é o meu padroeiro, né, São Pedro. Mas quando eu, em geral, quero recomendar alguém que entre mais pelo caminho da amizade com o Nosso Senhor, de entender o que é ser discípulo, eu costumo recomendar esse livro do Georges Chevreul, Simão Pedro. É uma biografia de santo. Bem, é mais um comentário do Evangelho, né? Porque o que a gente tem de São Pedro é o que está no Evangelho. Tem Atos dos Apóstolos também, as epístolas que ele escreveu. Mas, sobretudo, esse livro se trata de pegar as passagens do Evangelho, que São Pedro que aparece, que são muitas, e cada capítulo é uma passagem, E me parece que é muito oportuno isso para a gente entender, porque Pedro ele é muito espontâneo no seu amor e nos seus erros e no seu seguir, lançar-se para seguir a Nosso Senhor com ímpeto, e daqui a pouco meter os pés pelas mãos e fazer tudo errado. Então a gente aprende muito como é que tem que ser a nossa relação com o Senhor, me parece, né? Olhando para São Pedro, meditando nas suas atitudes, nos seus erros e acertos. E aqui tem esse diálogo em que Jesus fala que vai embora, eles não vão poder segui-lo, eles são os discípulos, ou seja, aqueles que seguem. E de alguma maneira, nos últimos 3 anos, a vida deles foi entender isso, né? Me lembro quando estava morrendo o meu avô, e minha avó muito desnorteada, né, desconcertada, e uma hora ela fala para uma tia minha, mas eu não posso ficar sem o meu companheiro, né? Eu não concebia a vida sem o meu avô. Eles vieram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, tiveram 7 filhos e não tinha dinheiro, e com muita fé, com muita devoção, e levaram para frente uma família muito bacana, e muitas batalhas juntos, né, que tiveram os dois, e agora também ela já faleceu. Mas ela não concebia a vida sem o meu avô. Depois morreu o meu avô, e uma hora ela estava até meio morrendo, me pediram para ir lá, para atendê-la,
Eu já morava aqui em Porto Alegre. E fui lá e tive com ela um momento. E ela falou que ela não ia morrer naquela hora por causa de um tio meu, o mais novo dos tios, que ela cuidava e precisava dela. E ela falou, não, eu estou aqui por causa dele. Então todo mundo achava que ela estava morrendo, mas não, superou aquilo. Aí depois que meu tio morreu antes dela, aí sim, aí ela definhou, começou a ter uma demência e rapidamente faleceu. Mas interessante, ela estava ali por causa dele, porque por ela mesma, sem o meu avô, é mais ou menos isso, me parece, né? São Pedro não aceitava aquilo que eu estava falando. Para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E São Pedro fala, como assim? Não tem dessa não. Eu vou onde tu for, eu vou. Só tu tens palavras de vida eterna. Uma hora, quando Jesus, quando fala da Eucaristia também, no Evangelho 6 de São João, no capítulo 6 de São João, e pergunta, vocês também querem? Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, já não o seguiam mais, porque diziam, que duras são essas palavras, quem as pode suportar? Quando Jesus falou da Eucaristia, que eles comeriam o seu corpo, aquilo pareceu para os judeus muito um canibalismo, uma coisa esquisita, né? E aí muitos foram embora. E Jesus se voltou para os apóstolos e perguntou, vocês também querem ir embora? Querem deixar de ser meus discípulos? Como que dizendo, as portas estão abertas, não estou prendendo ninguém. E os discípulos um pouco perplexos ali, como que dizendo, não, imagina. Mas quem toma a palavra, quem toma a iniciativa é São Pedro, mais uma vez, e diz essas palavras tão belas. Senhor, para onde é que a gente vai, né? Só tu tens essas palavras palavras de vida eterna, essas palavras que penetram na nossa alma, no nosso coração, fazem adeus nos nossos corações. Ninguém jamais falou como tu falas. Eu nunca vou deixar de te seguir, né? Nunca vou deixar de te seguir. São Pedro tinha uma conexão com o nosso Senhor. E por isso ele pergunta, né? Aonde vai, Senhor? Domine, quo vadis? Virou o nome de um livro de um escritor polonês, Henryk Sienkiewicz, se é que é assim que se pronuncia, né? Quo vadis, eu li, muito bacana o livro, depois virou filme também, dessas novelas cristãs sobre a origem do cristianismo, e que narra essa lenda cristã de que quando São Pedro começou a perseguição em Roma, a perseguição de Nero, começa a matar os cristãos. Então, animam a São Pedro, que era o bispo ali de Roma, o chefe da comunidade cristã em Roma, animam ele que vá embora, para que não morra também na perseguição. E ele termina por aceitar aquela proposta e, de fato, começa a ir embora de Roma. Mas na Via Ápia antiga, uma hora ele tem uma visão de Nosso Senhor entrando em Roma. Ele está saindo, Cristo está entrando. E segundo a lenda, né, ele perguntou outra vez, Domine, quo vadis? Essa mesma pergunta que a gente escuta na última ceia, Senhor, aonde vais? E ele diz, né, estou indo morrer outra vez em Roma porque tu não quiseste morrer por mim. Então São Pedro teria entendido que era para ele voltar, né? E ele deu a meia volta, voltou e foi crucificado em Roma, no Vaticano, no Circo Vaticano, de cabeça para baixo, onde hoje está construída a Basílica de São Pedro. E nesse lugar da Via Ápia existe uma igreja. Eu estive lá uma vez, quando eu estava indo embora de Roma. Estava mudando para Pamplona, na Espanha, e me lembro que fui visitar essa igreja. Homem, quo vadis? Aonde vais? Eu, para Pamplona, senhor, eu vou embora. Eu estava meio triste, né, de deixar Roma. Roma é tão bacana, né? Mas enfim, né, cada um tem o seu caminho. E era para eu ir, fui embora. Domine, quo vadis? Voltando para a última ceia, Simão Pedro pergunta, onde tu vais, Senhor? É um mistério, né? E Jesus não responde claramente, ele diz, quo vado non potes me modo sequi, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Sequeris autem postea, depois me seguirás, mas agora não. E aí ele se revolta, né? Domine, quare non possum te sequi modo, por que eu não posso te seguir agora? Anima meam pona prote ponam, darei minha vida por ti, entregarei a minha alma por ti. E Jesus respondeu, animam tuam pro me pones, amen, amen dico tibi, non cantabit gallus, donec me ter neges. Não cantará o galo até que tu 3 vezes me terás negado. E eu queria fazer a nossa reflexão, já estamos fazendo, né, sobre
essa passagem de hoje, porque me parece que nesse momento na quarta-feira, né, véspera da quinta-feira santa, que a gente estamos nos abeirando ao tríduo pascal. Na quinta-feira santa termina a quaresma, assim, liturgicamente, e começa um outro tempo litúrgico, que é o tempo mais curto que tem, que é o tríduo pascal, que é isso da quinta à noite, sexta, sábado, até sábado à noite, quando já começa então a celebração da Páscoa, né, o domingo. E esse momento em que Jesus vai embora, Jesus nos deixa, a morte de Cristo, né? E de alguma maneira se toca isso na última ceia, com esse mistério. Jesus fala, mas não fala, sugere, mas não explica de todo, indica, mas não termina de esclarecer. E os apóstolos lidam com uma primeira interpretação assim mais óbvia, eles vão tentando descobrir o significado das palavras do Nosso Senhor. Jesus é didático. Um poeta, se ele entrega tudo de cara, perde a poesia. Um bom professor não explica de cara tudo, ele tem que ir aos poucos, tem que ir conduzindo, é um processo, é um caminho. Jesus é assim também. E os apóstolos são dóceis, eles se deixam conduzir, eles vão dando respostas intermediárias, não se preocupam de parecer idiotas, eles vão dando as respostas para como deixar, para aprender de verdade, né? E a primeira hipótese que vem mais óbvia é isso, que Jesus vai, sei lá, se esconder, vai mudar de país, vai para outro lugar. E é algo assim mesmo, né? É algo assim. É um país muito distante, vai para outro mundo, para outra vida, Cristo vai morrer. E isso gera um grande desconforto, uma grande tristeza. E isso acontece na nossa vida, isso acontece no mundo, como foi tocante, né, essa bênção extraordinária do Papa, Urbi et Orbi, há uns 10 dias atrás, né, naquela sexta-feira, com a Praça de São Pedro vazia, de noite, uma cena incrível, assim, né, de força, o vazio, parecia que todo mundo tinha morrido, sei lá, né, o fim do mundo. E nessas horas a gente pergunta, bem, onde está Deus? Onde tu estás, Senhor? Por que tu te escondes? Às vezes parece, né, que Deus se esconde, esse Deus absconditus. Deus é um Deus escondido, que parece que não se mostra. Mas está ali, a gente sabe, né? O Papa pegou e deu a bênção com o Santíssimo. No Santíssimo está Cristo. Aqui no Sacrário, tu estás, né, Senhor? Toda quinta-feira eu rezo essa oração, eu adoro te devote. São José Maria tinha essa devoção e pediu para os membros do Opus Dei que o fizessem. Toda quinta-feira rezar essa oração de adoração eucarística, que começa assim, né? Adoro te devote latens deitas. Adoro-te com devoção, Deus escondido, divindade latente, desse Deus que está latente, escondido. Deus absconditus não é um Deus que se isola, um Deus indiferente, um Deus que se separou do mundo e do destino dos homens, que lavou as suas mãos, mas é esse Deus que está presente, só que não está aparente, não está. Diante da cruz, muitas vezes vem isso, né? Onde está o Senhor? Deus meus, quia me dereliquiste, meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? O próprio Cristo faz essa oração na cruz, né? Parece que Deus o abandonou, o pecado leva a essa sensação, Cristo quis experimentar até isso, né? Essa sensação do abandono, da distância, que Deus não está conosco, né? E, no entanto, muitas vezes, né, na cruz, é quando Ele está mais perto de nós, mais perto do que nunca, mais junto de nós do que jamais esteve. Uma segunda interpretação, que parece que São Pedro não hesita em dar também para essas palavras do Senhor, é que Ele vai morrer, e era uma expectativa dos apóstolos, que iam matá-lo, eles sabiam disso, né? Por isso todo medo de ir para Jerusalém, porque buscavam prendê-lo para matá-lo. E por isso a gente vê que São Pedro pensa isso quando ele responde, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti.
olha, ainda que esse caminho que tu estás dizendo aí, que seja a morte, ainda assim, ainda por aí eu estou disposto a te seguir, a ser teu discípulo. De fato, São Pedro vai, sobretudo lá em Roma, né? No Covades, volta lá e vai seguir Cristo na morte também. Por isso Jesus, depois me seguirás, mas não agora, não agora. Então essa é uma segunda interpretação, né? A morte, e que São Pedro não está preparado para abraçar a morte, o martírio no fundo, né? A morte, existem várias... Morrer é uma palavra muito sem significado. Uma coisa sei lá, o suicídio, outra coisa é o martírio, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a morte heróica numa guerra, outra coisa é um criminoso trocando balas com os policiais, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes, né? Têm significados completamente diferentes. E São Pedro queria, né? Queria dar a vida por Cristo, mas não foi o que aconteceu. E já o Senhor o previu, antes que o galo cante, 3 vezes me terás negado. A fraqueza humana que não alcança que não corresponde aos nossos desejos mais profundos, à parte mais nobre que há em nós. No fundo, e esse é um segundo ponto da nossa meditação, né? A fonte do sofrimento são as nossas misérias. É triste ver, né, quando a miséria material se une à miséria moral. A pessoa tem uma pobreza extrema, não tem nem direito o que comer, uma casa caindo aos pedaços. Bem, isso é uma coisa triste, sem dúvida, né? Que a pessoa não tem o mínimo que corresponde à dignidade humana, de conforto material. Mas pior do que isso, se a pessoa pode ter uma casa excelente, né? Mas depois a sua alma está suja, né? Ali é um cara aqui de preparo físico, um treinador aí americano, e que ele falava, me dá pena, né, que a pessoa mostre uma casa super limpinha e arrumadinha e depois o corpo dela está completamente descuidado, né, está completamente desproporcionado, tá? Ele cuida de muitas coisas exteriores, está contente porque o carro brilha, mas depois não cuida da primeira casa da pessoa, que é o próprio corpo. Dizia esse, que enfim, vendendo o seu peixe, né, é um preparador físico. Mas até antes do corpo ser... O corpo também, ele, assim como a casa pode me roubar e pegar fogo, também o meu corpo, né, pode me ser tirado e por um tempo será. A minha casa mais íntima é o meu coração, é a minha alma. E aí é que preciso ter essa limpeza, esse coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí está a questão, né, do ver a Deus. Aí está a fonte da verdadeira miséria. Aí está a fonte, a solução e o problema. Famosa aquela frase, existe apenas uma tristeza, a tristeza de não sermos santos. Essa é a verdadeira tristeza. Vivemos numa época que muita gente está sofrendo, né, por toda a situação de insegurança, enfim, por doença, pelos problemas financeiros decorridos da pandemia, pelas incertezas do futuro, que a pessoa não está ganhando dinheiro agora e não sabe o que vai fazer, como é que vai ser mês que vem, a perspectiva não é nada boa. O Papa nos convida a chorar por tudo isso, a chorar pelas pessoas que estão sofrendo. E que bom, chorar sobretudo, e isso é a Sexta-feira Santa, né? Pelos nossos pecados. É o que fala Jesus com aquelas filhas de Jerusalém, quando ele está levando a cruz, e ele fala, não choreis por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos, porque se assim se trata o linho verde, que se fará com o seco? Se eu que não tenho pecados, né, tenho que passar por isso, imagina vocês que têm, imagina os filhos de vocês que têm. Imagina, né, o fruto do pecado, o que é o inferno, o que é mesmo o purgatório, né? Chorai por vós. Devemos chorar, sim, pelos problemas materiais de muitas pessoas e os nossos, né, se for o caso, se o tivermos, podemos chorar, não há dúvida. Mas, sobretudo, o que nos convém é chorar pelos nossos pecados e dos homens. Que esse é o fruto da verdadeira miséria, esse é o verdadeiro problema, não é verdade? Essa é a questão chave. Chorai pelos vossos pecados. Desagravai, esse é o verdadeiro... Assim te vai tirar o fruto, né, da Sexta-feira Santa, da pandemia, do coronavírus,
de qualquer sofrimento na vida, de qualquer cruz. Se a gente abraça a cruz, se a gente entende que a gente merece aquilo, ao invés de se revoltar e dizer que não faz sentido, que é injusto, quando eu sou sincero e reconheço, não, eu merecia isso e muito mais, né? Por tudo aquilo que, por todo meu egoísmo, por toda a minha falta de correspondência a tudo que Deus me deu, ao que as pessoas me deram e o pouco que eu lhes dei. A gente sente, né, quase que instintivamente, diante de, não sei, uma criança mimada, uma pessoa que, um homem que maltratou a sua própria mãe, que foi super carinhosa, a gente quer que aquela pessoa se dê mal, né? Aquela pessoa, sei lá, que aprenda, que vê que não é assim não, que ela sofra. Porque, de alguma maneira, a gente entende que tem algo dentro daquela pessoa que está fora do lugar, né? Que ela, e talvez o sofrimento ajude a pôr no lugar, talvez não, mas é uma chance da pessoa acordar que ela não é o centro do mundo, que ela diz, olha tudo que sacrifício que a tua mãe fez por ti, como é que tu faz? E essa pessoa somos nós, né? Por isso a gente precisa de sofrer. Por isso nos convém enfrentar essas coisas, né? E por isso Jesus fala para Pedro, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Porque quem sabe ele ainda não sofreu tudo. Ele não está preparado, ele não cresceu tudo que tem que crescer, não percorreu o caminho espiritual que estava destinado a percorrer. Não é capaz de abraçar a morte naquela hora, porque lhe falta a vida mais verdadeira, essa vida que Cristo veio trazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que a gente possa encontrar o Senhor, para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa ser discípulos seu que o seguem em toda parte, todos os lugares, é preciso percorrer esse percurso de morte, né? Atravessar o vale da morte, diz aquele salmo, né? Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é meu pastor, me conduz. Jesus vai atravessar o vale da zona da morte, né? Vai morrer por 3 dias e depois ressuscitar no 3º dia. E assim vai nos trazer uma vida que vence a morte, que vence os sofrimentos físicos, que vence os sofrimentos morais, que vence os problemas que há em nós, que vence as nossas misérias. E aí está a verdadeira vida, aí está a verdadeira fonte da verdadeira alegria. Não em ter uma vida perfeitinha materialmente, ter dinheiro e conforto, não. Mas quando eu consigo me libertar do homem velho, do meu egoísmo, do pensar em mim, da minha luxúria, da minha avareza, tantas coisas, e consigo olhar para Deus e ver a Deus nas outras pessoas, e ver a Deus no meu trabalho de cada dia, e ver a Deus na Eucaristia que está aqui comigo, e enxergar esse latens deitas. Por que eu não enxergo agora? Porque os meus olhos estão turvos, porque eu tenho uma trave no meu olho que me impede de enxergar o Senhor. Porque somente os puros de coração verão a Deus, e eu ainda não sou puro de coração. Ainda não sou, mas eu quero ser. E como é que eu faço para ser, Senhor? É preciso que Tu purifiques o Teu olhar, é preciso que Tu abraces a cruz, é preciso que morra em Ti o homem velho. Ponto 212 de caminho, eu acho muito bonito. Diz assim, esse Cristo que Tu vês não é Jesus. Será quando muito a triste imagem que pode formar os teus olhos turvos. Interessante, né? Parece que Deus se escondeu. Onde é que está Deus numa hora dessa de pandemia? Olha, é que talvez esse Deus que tu estavas enxergando, esse Deus Papai Noel, sei lá, né? Esse Deus que provedor infinito, que vai estar sempre, eu preciso de qualquer coisa, eu recorro a Ele, e Ele tem a obrigação de me dar, porque Ele é meu Pai, porque Ele... Olha, talvez isso não seja Deus. Talvez Deus não seja assim. Talvez seja uma imagem tua, uma projeção aí do que tu gostaria, do que se adequa ao espaço que tu está disposto a dar para Ele na tua vida, mas não é esse espaço que Ele quer ter na tua vida, porque Ele sabe que no fundo não é o espaço que tu queres que Ele tenha na tua vida. Quem sabe a parte mais superficial de ti, fruto dos teus pecados, da máscara dos teus pecados, sim, mas não o teu coração mais profundo, o teu desejo mais profundo. Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será quando muito a triste imagem que pode formar os teus olhos turvos. Purifica-te, clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência.
Depois não te hão de faltar as luzes límpidas do amor, e terás uma visão perfeita. A tua imagem será realmente a sua, Ele. Bonito nessas palavras. Purifica-te, tu precisa te purificar, não tem jeito. Nós precisamos nos purificar. Eu tenho os olhos turvos. Jesus também diz, né? Se teu olho for, a lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for simples, todo o teu corpo estará iluminado. Agora, se eu estou com o olho turvo, com uma trave no meu olho, não entra a luz, não entra. E aqui dentro está toda a escuridão, as trevas rejeitam a luz, porque as suas obras são más. Então, minhas obras têm que ser boas, eu tenho que purificar através da luta na virtude, através da purificação, através de abraçar a cruz, eu vou estar esmagando o homem velho, esmagando o meu egoísmo. E aí vou estar deixando que entre a luz do Espírito Santo, a luz do mundo, que é Cristo, né? Que vem e ilumina todo homem. Todo homem que se deixa iluminar, né? Se eu estou com filtro solar, o sol não me queima. Agora, se eu purifico, eu vejo, os meus olhos, eu vejo a Deus. E aquilo entra no meu coração e me transforma. A tua imagem será realmente a sua, Ele. Como é bonita a imagem da Verônica. Também uma lenda, eu acho que nasce essa lenda do Santo Sudário, tem toda uma correlação interessante. Aí os orientais falam de Berenice, é o nome que dão para ela. Mas Verônica é um nome sugestivo. Vera icona, ou verdadeira imagem, que, segundo a lenda, que é o sudário no fundo, né? Mas ela teria o lenço colocado no rosto de Jesus na subida do Calvário, e aquilo então teria deixado impregnado o rosto de Cristo, né? A sensibilidade feminina que abre para sofrer com o sofrimento do outro, né? Misericórdia, isso, né? O coração, a miséria que entra, que deixa que penetre no meu coração. Misericórdia, a cardia, né? Meu coração, né? Meu corde, aquela miséria entra. E de alguma maneira, aquilo é o amor, essa conexão, né? Eu me conecto com a pessoa, deixo que ela entre em mim. Olhando para Cristo assim, eu me torno outro Cristo, né? Eu termino de me purificar e matar o homem velho e nasce o novo homem, o novo Adão. O amor nos identifica aquilo que nós amamos. Transforma-se o amador na coisa amada, diz a poesia de Camões. Na medida em que eu amo Jesus e amo de verdade o verdadeiro Cristo, não esse Cristo que eu forjo com a triste máscara das minhas misérias, esse Cristo feito a modo mio, né? Adaptado aqui, my way, com um detalhe ali. Não, Cristo de verdade, né? Cristo com os olhos de fogo, diz o Apocalipse, né? Os olhos são como uma chama de fogo. E eu perco o medo de olhar para Ele, esse fogo que purifica, que é de uma maneira o purgatório, que já essa vida é um certo purgatório também, porque se eu abraço esse sofrimento por amor, se eu reconheço, aí eu termino aquilo queima, é um fogo que queima a miséria, os meus olhos turvos, né? A triste máscara das minhas misérias, que é arrancada pela minha penitência. Aí está, no fundo, o problema, para que não cheguemos ao Senhor. O problema não é que Deus se esconda. Adão, quando peca, se escondeu, diz o livro do Gênesis, ficou com vergonha, porque percebeu que estava nu e se escondeu. Nós é que nos escondemos pelos nossos pecados. São as trevas que rejeitam a luz, porque suas obras eram más, que são más. E por isso, para que eu encontre ao Senhor, para que eu possa segui-lo de verdade, eu preciso me purificar. É interessante, né? Os santos, eles passam por essas noites escuras, mesmo já sendo homens piedosos, mas eles precisam de ulteriores purificações, porque nenhum homem vivo pode ver a Deus. Eu tenho ainda que é uma coisa muito grande o que Deus quer me dar. Então eu preciso me purificar e me purificar muito, né? Para que um dia eu possa, porque Deus quer me dar muito. No fundo, esse é o grande segredo, né? Por que tanto sofrimento? A gente se pergunta, olha, porque Deus quer te dar muito e é preciso raspar o vinagre para depois poder colocar o mel, a imagem que usa Santo Agostinho, né? Não dá para pôr o mel, se vai misturar o vinagre, vai azedar tudo. Primeiro eu preciso limpar bem, né? Passar ali o álcool, desinfetar bem, senão vai contaminar tudo. Então é duro, mas primeiro, a pessoa que fica aí de quarentena, 14 dias, mas tudo isso, mas depois aí vem a tranquilidade, né? Senão fica aquela coisa meio mais ou menos, né? Será que se já realmente não adiantamos? Não. Há um processo que é preciso seguir. A nossa vida é esse processo.
Nossa Senhora é o modelo desses olhos límpidos, seu coração imaculado, ela que não tem medo de olhar para Jesus na cruz, que está junto dele. Ela tem esses olhos límpidos, as luzes límpidas do amor. Vamos pedir a ela que nos ajude a viver bem esse mistério tão profundo da morte do Senhor, para que também experimentemos intensamente a alegria da sua ressurreição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.